Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de Jonas. Creio que essa palavra é muito conhecida, né? Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Grava aí, profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Até aqui por enquanto, amém? Acho que todos nós conhecemos essa história de Jonas, né? O fugitivo. Jonas o fugitivo. Aleluia. Oh, Senhor, revela, Senhor, essa palavra. Esses dias eu estava no meu quarto secreto, e aí eu
ou depois de ter o meu devocional, eu sempre peço para que Deus fale comigo, né? E aí eu abro a palavra em outra Bíblia. E como Deus falou comigo nessa Bíblia do pastor, né, eu abri a palavra e eu fui ministrada com essa palavra aqui. Então eu creio que se cortou em mim, vai cortar em você, né? Então está tudo na direção do Senhor. Nós sabemos que Jonas era um profeta, e ele era filho, aqui a Bíblia começa relatando que ele era filho de Amitai. Amitai era um profeta, você vai ver isso lá em 2 Reis, que eu estou estudando 2 Reis. Lá em 2 Reis 14, versículo 25, você vai ver que ali fala sobre Jonas e o pai dele, que era o profeta Amitai. Então Jonas já tinha uma bagagem, e ele conhecia o povo de Nínive. O povo de Nínive, ele era conhecido como o povo mau, como o povo maldoso. Pensa nos caboclos que era mau. Era esse povo de Nínive. Pensa em numa terra onde que o povo é mau hoje. Onde que o povo é mau? Lá no Irã, Iraque, né? Lá para aquele Oriente Médio, né? O povo é mau, né? E a gente dá vontade de falar para Deus pegar aquele povo e matar tudo, né? Então assim era Nínive. Nínive, cada um, a violência crescia dia após dia. E uma vez eu vi um pastor ministrando, diz que o próprio pai, esse profeta Amitai, tinha sido morto. Tinha sido morto por esse pessoal de Nínive. Então, ali era uma terra odiosa, ali do profeta Jonas. E um dia veio a palavra do Senhor para Jonas. E o Senhor disse claramente para Jonas, para ele se levantar, para ele se dispor e ir lá naquela cidade e pregar para aquela cidade. E Deus falou para ele: clama aquela cidade, porque a sua malícia subiu perante mim. Ou seja, o Senhor estava dizendo para Jonas, né, clamar por ela, ou seja, orar por ela, porque Deus tinha visto e ouvido a maldade que estava ali naquela cidade, que não está diferente de hoje, né? No nosso tempo de hoje, né? A maldade está esparramada em todos os lugares, né? Na verdade, Deus fala que o homem é mau, né? Que nós somos mau, né? Então aqui Jonas levantou, sim, mas Jonas foi para outro lado. A Bíblia diz que Jonas se dispôs, sim. Jonas se levantou, mas ele foi para Tarse. Ao invés dele ir para Nínive, ele pagou um navio para ir para longe da presença do Senhor. E tem jeito da gente ir longe da presença do Senhor? Não tem, porque Deus está presente. Em todo o tempo Deus está presente. Deus está presente aqui. Deus está presente lá na sua casa. Deus está contemplando você a todo momento. Então Deus está presente. Em todas as situações Deus está presente, né? Deus está presente lá no seu trabalho. O que precisamos hoje é da manifestação da presença de Deus nas nossas vidas, né? Mas Deus está presente. Ele está vendo tudo que está acontecendo no mundo, na nossa vida. Então Ele está presente, Ele conhece a gente, né? Então Jonas pagou a passagem ali daquele navio e foi para longe, para outro lado. Nínive ficava de um lado e Jonas foi para Tarse, longe da presença do Senhor. Mas aí o Senhor causou um reboliço por causa da desobediência de Jonas. Jonas, então, ali por causa desse homem, né, sobreveio ali uma tempestade contra aquele navio. E a tempestade estava forte, que os marinheiros tiveram que tirar as coisas, as bagagens, as comidas, jogaram tudo no mar,
para ver se aliviava aquele navio, né? Para ver se o navio ficava mais leve e se eles poderiam sobreviver à tempestade, né? E Jonas desceu lá para o porão. Como não bastasse, né, ficar dentro do navio, Jonas ainda foi mais embaixo. A Bíblia diz que Jonas foi ao porão. E lá no porão, ele fez o quê? Dormiu no meio daquela caos, daquela tempestade. Assim eu vejo que tem muita gente hoje dormindo, né? Fechando os olhos para as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, literalmente dormindo. Jonas sabia que o problema todinho era ele que estava causando aquele problema. Talvez uma pessoa que está afastado dos caminhos do Senhor, quando está convivendo com a gente também sofre as consequências daquela pessoa que está afastado dos caminhos do Senhor. Então veja bem, Jonas foi lá para o porão, e aí eles lançaram sorte para ver por que sobreveio aquele mal, e a sorte caiu em Jonas, e eles foram lá atrás de Jonas, despertou Jonas do sono, e fez um punhado de perguntas para Jonas: de onde que você é, de onde que você veio, qual o teu Deus, clama o teu Deus. E Jonas aqui, ele relata que é por causa dele que estava acontecendo aquela tribulação, que é por causa dele que estava acontecendo, né, aquela tempestade, né? E então Jonas disse para aquele povo lá: olha, me jogue no mar, que o problema vai ser resolvido. E aí quando ele joga Jonas no mar, de repente o mar se aquieta. Então aqueles marinheiros temeram ao Deus de Jonas, né? Porque ele confessou. E Deus é tão misericordioso que, lendo aqui essa palavra, a gente vê que Deus cuida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, né? Ele sabe meu endereço, Ele sabe meu guarda-roupa, Ele sabe o que eu gosto de comer, Ele sabe o número que eu calço. Então, Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, esse propósito vai se cumprir. Ele vai se cumprir de uma forma ou de outra, vai se cumprir. Assim como aconteceu aqui em Jonas. Deus falou que era para ele fazer algo. Jonas, ele tinha uma missão. A missão de Jonas era pregoar, né? Pregar lá para a cidade de Nínive. Às vezes a gente tem uma missão. Cada um de nós aqui tem uma missão. E muitas das vezes a gente corre daquilo que Deus chama para a gente fazer. E depois vem a tribulação e a gente não sabe por que veio aquela tribulação. Porque talvez você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, né? Que Deus te chamou para fazer. Então aí acontece aquelas lutas, aquelas pelejas, aquelas tempestades. Então isso aqui sobreveio a Jonas. Jonas estava no lugar errado, não estava obedecendo o que o Senhor tinha falado para ele. Mas Deus, Ele tem um plano. Ele tem um plano. Então, quando aqueles marinheiros jogam Jonas no mar, Deus já enviou um plano de salvação para a vida de Jonas. Deus enviou um grande peixe. Não sei que peixe era esse, mas o fato é que era um peixe enorme para caber um homem dentro. Talvez seja uma baleia, não sei. Mas era um peixe enorme que cabia lá Jonas dentro da barriga do peixe. E a Bíblia então, Deus então prepara um plano de salvação meio que louco, mas preparou. Prepara aquele peixe que abocanha Jonas, engole Jonas. Não sei se passou mal com Jonas lá dentro da barriga dele, mas o fato é que Jonas ficou lá. A Bíblia diz que ele ficou lá sem morrer. Ele ficou lá 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, do grande peixe, né? Então eu vejo que é o cuidado de Deus. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Ele era um missionário, ele precisava fazer exatamente o que Deus
tinha mandado ele fazer. E aí então, 3 dias lá dentro da barriga, isso às vezes acontece conosco. Quando você está longe da presença de Deus, ou longe do propósito que Deus estabeleceu para você, talvez Deus pega você e quebra a sua perninha. Deus pega você e coloca num lugar. E lá naquele lugar de disciplina, você precisa refletir na sua vida. Então, Deus preparou aquele lugar, 3 dias e 3 noites, vem cá, reflete na sua vida. Como é que está a sua vida? O que eu te chamei mesmo para fazer? O que você está passando agora? Por que você está fugindo da minha presença? Por que você está fugindo daquilo que eu te ordenei que fizesse? E Jonas ficou lá, escondidinho. E lá, ele não aguentava mais. Aí a Bíblia fala que ele clamou ao Senhor. E aí ele ora, ele faz uma oração, né? Ele faz uma oração aqui no capítulo 2, ele fala: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Muitas das vezes é preciso a gente passar por angústia para nós clamar ao Senhor. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Deus me respondeu. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Basta nós clamar, né? A Bíblia fala que quando a gente achega ao Senhor, Ele se achega mais a nós. Então Jonas clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu me ouviste a voz. Então lá no profundo, lá no escondido, ele clamava. Ele estava só ele e Deus. Deus está presente em todos os lugares, até dentro da barriga do peixe. Deus estava lá. Deus estava vendo o sofrimento de Jonas. Então Jonas faz uma oração de arrependimento, né? Porque a vontade de Jonas era que Deus matasse aquele povo, que Deus exterminasse aquele povo mau. Jonas, ele não queria ir para lá, porque Jonas, se você continuar lendo aqui no capítulo 3, né? Se você ler aqui, você vai descobrir, no capítulo 3 ou no capítulo 4? No capítulo 4, vá lá no capítulo 4. Aqui no capítulo 3, ele converte, né? No capítulo 3, antes um pouquinho, aqui no versículo 10, no versículo 9, ele já estava sendo grato a Deus por ter poupado a vida dele. Então ele ofereceu a Deus sacrifício, e o que ele tinha voltado ele ia pagar. Então Deus ordenou ao peixe, né, que vomitasse Jonas na terra seca. Mas essa terra seca não era Nínive ainda. Eu não sei aonde o peixe vomitou Jonas. Muitos pregadores falam que o peixe vomitou Jonas lá em Nínive. Não. Deus ordenou o peixe que vomitasse Jonas na terra seca, lá na praia, não sei aonde que era essa praia. Mas o fato é que Deus falou para Jonas, aqui no capítulo 3, versículo 3, o Senhor fala a segunda vez para Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo, né? Aí Jonas obedeceu, porque Deus estava falando, né, que era para pregar contra aquela cidade. E Jonas então clamou, né? Jonas então pregou. A Bíblia diz que ele pregou, percorreu Nínive, que no versículo 3, né, era uma cidade muito grande, e ele pregou 3 dias. Ele pregou, né? Pregou e fez uma proclamação. Aqui no versículo 7, ele fez uma proclamação que se divulgou entre Nínive, pelo decreto do rei.
Aquele povo de Nínive, eles se converteram. O rei de Nínive proclamou um jejum de 3 dias para que Deus fosse misericordioso com eles e não exterminasse, não acabasse aquela cidade, né? Então aqui no capítulo 4, você vê aqui que Jonas ficou sobremodo irado, porque aquele povo, aquela cidade todinha se arrependeu com a pregação de Jonas, né? Eles se arrependeram. Então, isso desagradou, que no capítulo 4 você vê, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou de novo ao Senhor: ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo. Você sabe por que ele fugiu? Porque ele sabia, vamos repetir aqui comigo, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Olha o coração de Jonas. Olha o coração de Jonas. Ele queria que Deus acabasse com aquele povo. Não é assim de vez em quando que acontece com a gente? Tem hora que alguém pisa no nosso calo, você quer vingar. Esse desejo de vingança é a intenção que está no nosso coração. A gente quer vingar, a gente quer revidar. E Jonas, ele queria vingar daquele povo maldoso. Ele avisou que Deus ia acabar com a cidade, e Deus não fez. Deus ouviu, porque Deus é misericordioso. Se você tem alguma parente, alguma pessoa que está afastado dos caminhos do Senhor, clama por ele. Clama, ore, faça jejum, que Deus responde, porque Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus ele se arrepende do mal. Então, Deus ouviu o clamor daquele povo, daquela cidade de Nínive. Então, vale a pena orar por uma alma, vale a pena orar por uma vida, porque Deus, ele vela pela palavra dele. Então, não descanse enquanto você não vê toda a sua casa nos pés do Senhor Jesus. Não descanse. Não pense você que Deus não está te ouvindo, né? Que um dia do Senhor vai chegar na vida daquela pessoa que você tanto orou. E você vai ver o fruto do seu penoso trabalho. O fruto daquela pessoa que um dia você pregou para ela. Né, você vai ver, diz que lá no céu nós vamos ter muita surpresa, diz que vai ter uma fila de gente que você pregou, falou a palavra do Senhor, né? Aquela fila, né, de gente, né? Aleluia. Então, amados, ele ficou muito desgostoso com isso. E aí, o que aconteceu com ele? Ele ficou lá com depressão, sentado lá no deserto. E aí Deus criou uma situação de propósito para ensinar para Jonas, né, o motivo, né, de tudo aquilo ali que ele fez, né, de toda aquela pregação que ele fez. Então Deus, ali naquele deserto causticante, Jonas sentado ali no sol, debaixo do sol, Deus fez nascer uma boboreira que cobrisse a Jonas, que fizesse sombra para Jonas. E Jonas se agradou daquilo. A Bíblia fala aqui no versículo 6 do capítulo 4, e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado, daquele calor, né? Assim Jonas se alegrou em extremo, ficou muito feliz, né? Estava ali quietinho, não estava lá debaixo do porão não, mas estava ali quietinho, debaixo de uma sombra, de uma boboreira que Deus mesmo permitiu para proteger ele, todo bonitinho, né? Ali sentadinho, quietinho. Aí de repente Deus queria ensinar uma lição para Jonas, né?
Veja se você está identificando com alguma coisa. Então aí de repente Deus faz um germe. Deus que cria o bem, Deus que cria o mal. Deus fez então nascer um germe que comesse a raiz daquela boboreira, e aquele germe foi comendo a raiz da boboreira. De repente a boboreira secou, porque comeu a raiz, foi comida, a boboreira secou, e sobreveio ali aquele sol novamente, aquele sol escaldante na cabeça de Jonas, e a ponto de Jonas desmaiar. Ele passou mal por causa do calor. E ele ficou irado. E ele começou a reclamar. Como se reclamação ajudasse em alguma coisa, né? Que quando a gente reclama, a gente está clamando 2 vezes aquele mal para nós. E ele começou a reclamar. E ele disse, melhor é morrer do que ficar vivo. E aí então Deus falou para ele, versículo 9. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. Olha, ainda respondeu, né? Ainda respondeu. Disse o Senhor, tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Olha, o que Deus fez? Deus nos criou. Deus criou o homem. Deus tinha criado cada um daquelas almas daquela cidade ali, né? Deus que fez eles crescer, né? E agora ele estava achando ruim, porque Deus também fez crescer aquela boboreira num dia, e no outro dia ele mata aquela árvore. E Jonas se irritou, Jonas achou ruim com aquilo tudo. E aí, sabe o que eu vejo? Deus falando com Jonas, se você teve compaixão dessa boboreira que um dia nasceu e outro dia pereceu, não terei eu compaixão desse povo de Nínive, desses 120 mil homens que não sabe discernir o que é a mão direita do que é a mão esquerda? Olha para você ver o cuidado de Deus. Basta a gente orar e clamar. Clama sobre essa situação. Clama. Às vezes não é fácil. Às vezes o tempo é diferente, né? A gente quer ver aquele parente liberto para ontem. A gente quer ver, né? Quem é que não quer ver um parente salvo? Um parente liberto? Então não para, continua a orar. E aqui, nesse versículo 11 aqui, vou repetir. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, além de muitos animais. Deus falou para Jonas. Então, nosso Deus, Ele é compassivo. Ele é misericordioso. Aí eu aprendo 10 lições aqui, que eu quero passar rapidamente aqui com vocês, se vocês quiserem anotar, né? 10 lições que aprendendo com a vida de Jonas. Primeira coisa que Deus fala com os servos dele. Deus não faz nada sem falar com os seus servos. Deus não faz nada. Se vai acontecer alguma coisa de ruim ou de bom, Deus vai te preparar. Deus vai te falar, porque Deus é fiel. Fiel é Deus. Se acontecer, ou Ele vai falar através da palavra, ou Ele vai falar através de um sonho, porque Deus ainda fala através dos sonhos, né? Os vossos velhos vão sonhar muito, viu? Os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Jovens terão visões. Você está aqui acordado e está vendo as coisas acontecer, né?
Os servos e servas vão profetizar e vai acontecer. Isso é cumprimento da palavra. Então, eu quero te dizer, Deus fala com seus servos. Deus fala. Você está buscando a direção de Deus? Quantos aqui estão buscando a direção de Deus? Deus vai falar com você. Deus vai falar com você, né? Então, a palavra do Senhor veio a Jonas, né? Então, significa que Deus estava tentando dizer algo para Jonas. Então, a palavra de Deus vai vir para você. Mas para você precisa ficar disponível para ouvir Deus falar. Para um pouquinho. Às vezes a gente quer falar tanto com Deus. A gente quer só falar. Mas a gente não para um pouquinho, não pega a Bíblia, não abre. Senhor, me fala, o que eu devo fazer? Me conta o seu segredo, me fala acerca dessa situação. Deus vai te dar a direção. Você crê nisso? Então Deus deu a direção. Jonas que não obedeceu, né? Segunda coisa que acontece, que eu aprendo aqui com a vida de Jonas, né? Deus escolheu você para um objetivo específico. Ou você acha que você nasceu só mero acaso? Não, claro que não. Segunda coisa, Deus escolheu você para um motivo específico. Procura em Deus. Qual é o motivo que eu nasci? Eu não sou filho de chocadeira, eu sou filho de Deus. Deus tem um propósito. Todo mundo aqui tem uma missão. Todos nós fomos chamados por Deus. Se você está aqui, porque você tem um chamado. Procure em Deus, né? Deus escolheu você para uma missão, né? E você já descobriu os propósitos que Deus tem para a sua vida? Já? Se já, amém. Se não, você vai clamar. Terceira coisa que acontece aqui, não fuja dos propósitos de Deus. Não fuja dos planos de Deus. Há muita gente que deveria estar aqui e não está. Porque está fugindo do propósito de Deus. Tem muitas pessoas que precisariam estar nos hospitais e não está. Fugindo do propósito de Deus. Visitando os presídios e não estão. Fugindo do propósito de Deus. Deus escolheu com você. Tem pessoas que às vezes trabalham fora, mas ela também pode ter 2, 3, 10 talentos. Entendeu? Pegou no seu espírito? A um Deus deu 1 talento, a outro Deus deu 5 talentos, a outro Deus deu 10 talentos. Então procura saber, não fuja dos planos de Deus. Não fuja. Amém? Talvez é para você trabalhar secularmente e fazer a obra do Senhor. Entendeu? Não fuja. Outra coisa que aconteceu aqui na vida de Jonas, que ele pagou. Ele utilizou o recurso dele para pegar aquele navio na direção errada, né? Então, não desperdice seu tempo e seus recursos. Não desperdice. Jonas perdeu tempo. O que ele estava fazendo? Dormindo. Queria fugir. Ele perdeu tempo e perdeu dinheiro. Porque ele pagou para fazer uma viagem. Se não fosse a misericórdia de Deus, de ter mandado o peixe ir lá e vomitar ele próximo de Nínive. Perdeu, teve que pagar mais dinheiro para chegar em Nínive. Não é verdade? Então ele perdeu tempo, perdeu dinheiro. Então não desperdice seu tempo. Que tem muita gente que está desperdiçando tempo, fazendo
muitas outras coisas, enquanto deveria estar na presença do Senhor, lendo a palavra de Deus, né? Gastando tempo com Deus, não é verdade? Outra coisa que a gente vê aqui, que Jonas fez, vocês viram que ele desceu lá no porão, né? O navio estava pegando fogo, literalmente, o navio estava balançando, aquela tempestade, aquele vento, né? E de repente Jonas estava lá, dormindo lá no porão. Não fique confortável com o seu pecado. Não fique confortável com o pecado. Então, fica atento, né? O que você tem feito que está desagradando o Senhor? O que nós estamos fazendo? Porque eu também estou incluída nessa palavra. Se Deus falou comigo, está falando com você, né? O que nós estamos fazendo, né? Qual que é a nossa distração? Que às vezes a gente gasta muito tempo com coisa errada. Isso é pecado, porque você está gastando o seu tempo naquilo que não é prioridade. Nossa vida com Deus é mais renúncia, é cruz, negar a si mesmo. Então, às vezes você gosta tanto de uma coisa e isso está te roubando o seu tempo com o Senhor. Talvez tem pessoas que gostam tanto de jogo, ou gostam tanto de... Eu não sei, vocês sabem, né? Não precisa falar, né? De várias outras coisas. Está roubando, tudo aquilo que te rouba o seu maior tempo, aí é pecado, né? Porque você não está tendo aquele momento de intimidade com Deus, né? Então, que fica atento aí, não fica confortável com o seu pecado, porque sabe de uma coisa? O arrebatamento, quando vier para a igreja, Deus vai querer buscar na igreja o óleo. O que é o óleo? O óleo é a presença do Espírito Santo. Se a gente não estiver alimentando o nosso espírito, a gente alimenta a carne. E lá no céu, carne e sangue não herda o reino de Deus. Então, por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito. Amém? Outra coisa que Jonas escolheu. Jonas escolheu ir para Tarsis, ao invés de Nínive. As nossas escolhas de hoje vai determinar o seu amanhã. As escolhas de hoje determinam o seu amanhã. Mas Deus, quando a gente arrepende, né, e volta atrás, o que parece ser impossível para nós é possível para Deus, né? Deus sempre vai preparar um caminho, como preparou para Jonas. Se você fugiu da presença, se você fugiu do caminho, Deus ele vai preparar um caminho de volta. Ele vai preparar. Então, outra coisa, Deus sempre vai preparar um caminho, né? Bom, e Deus perdoou Jonas e a cidade de Nínive. Então, o que eu vejo aqui? Que o perdão é para todos. É para todos o perdão, né? Outra coisa, não viva reclamando, né? Porque reclamar contamina a sua vida. Quem aqui vive reclamando? Então, reclamar apenas retarda a bênção de Deus, né? E contamina a sua vida, né? Reclamar é você não tem aquilo que você quer e você está desperdiçando aquilo que você tem, né? Então, a gratidão é uma maneira para quem reclama exercitar. O que é ser grato? Gratidão é você reconhecer aquilo que você tem e deixar de olhar para aquilo que você não tem. Isso é ser grato, isso é gratidão, né? Então, não viva reclamando. Então, ao invés de reclamar, seja grato com as coisas que você tem, que aí Deus vai te acrescentar mais. Amém? E outra coisa que Deus falou muito comigo, se você começou errado,
dá tempo de terminar certo. Vamos repetir? Se você começou errado, dá tempo de terminar certo, né? Então, alguém já disse que se você não pode ter um novo começo, ou seja, apagar aquilo que foi passado, porque não tem jeito. O que aconteceu, já aconteceu. Não tem como você apagar o seu passado. Mas tem como você começar novamente e terminar bem. Né? Deus sempre dá uma segunda chance para nós. Né? Você pode construir um novo fim. Né? Porque o que já foi, já foi. Então, sacuda a poeira, né? Como o Jonas fez, saiu da barriga daquele peixe e começou um novo começo, né? Começou um novo fim. Ele sacudiu aquela poeira lá, né? E começou novamente. Então, nunca é tarde para começar de novo. Amém? Nunca é tarde para começar. Então, nesse momento, foi isso que Deus ministrou na minha vida, né? E eu creio que Deus deve ter falado com alguns de vocês. Amém?